Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Tem histórias que a gente ouve contar nas estradas, tem hora que a gente dá risada, viu? Mas a gente começa a prestar atenção, tem gente muito simples que vive no mundo, né? Hoje e sempre teve, né? Essa é a história de um rapaz. O apelido dele já começa de um jeito engraçado, que eu fiquei pensando. Ué, por que será que o apelido desse rapaz é esse? O apelido do rapaz era Freybeck. Pra quem não sabe, Freybeck era na época, não sei se ainda existe, era uma peça que tinha nas televisão antiga e dava muito problema. Então essa peça, quando ia uma televisão pro concerto, geralmente era o Freybeck que queimava. E esse rapaz, ele ganhou esse apelido justamente por ouvir muito esse nome, Freybeck, e achar bonito. Ele achava bonito o som Freybeck. Ele não sabia o que significava, mas ele achava bonito. E essa história começa bem lá para trás, bem antigamente, quando ainda se tinha nas cidades muitas lojas, casas que arrumava televisão, arrumava rádio, arrumava esses aparelhos, liquidificador. Nessa época ainda valia a pena consertar e tinha bons técnicos, né? E depois do rádio a válvula e das TV Zona, essa peça tinha muito. Eu acho que tinha em todos os aparelhos, né? De som, de imagem. Essa pecinha chamada Freybeck. E naquela cidade o rapaz que morava lá, que trabalhava nessa loja de consertar TV, né, era uma loja bonita, grande, naquela época acho que se tinha muito TVs para consertar. Então o rapaz tinha esse ajudante que chamava Wilson, mas o apelido dele na cidade todo era Freybeck. Ele era assim, ele era um rapaz, como que eu vou dizer, e do jeito que o povo me contou. Ele não era assim um rapaz assim que ia bem na escola, que tinha aquela atenção para os estudos, sabe? Ele era meio pensamento devagar, a turma contava. Esse menino é meio lerdo de pensamento, sabe? O povo quando não sabe explicar um jeito da pessoa, e de maneira que ele não se adaptava bem na escola, ele não, mais ou menos ele aprendeu a ler, e por mais que a escola esforçasse, as professoras, a mãe dele se esforçava, ele não conseguia. E sabe quando foi passando um tempo, ele foi crescendo, nessa época ainda ele não tinha esse apelido, ele foi crescendo e meio que deixaram para lá. Na época também não tinha escola especializadas, né, em pessoas assim que tinham menos atenção. Hoje a gente sabe, né, que essas pessoas têm como se diz, um déficit mental, né, que não consegue aprender no mesmo ritmo que as outras pessoas. E esse menino era assim, o conhecido Freybeck da cidade. E por ser uma cidade pequena, ele ser muito conhecido, e ele morava ali naquele beco. O beco que o pessoal falava era um corredor que dava acesso às áreas do fundo dessa loja que consertava TV e do outro lado uma loja que consertava sapato. E logo mais na esquina um escritório de contabilidade, onde o dono desse escritório, desse prédio da sapataria, e também era dono dessa oficina, onde tinha lá os técnicos lá que arrumavam TV e rádios naquela época. Então, no fundo desses estabelecimentos, tinha um pátio grande, e naquele pátio tinha uma dependência, uma casinha lá de 3 a 4 cômodos, mais um banheirinho, onde morava a Dona Aurora. A Dona Aurora, que era justamente a mãe do Wilson, o famoso Freybeck. Então, ela veio morar ali por ocasião do dono ali daqueles prédios, que também tinha uma fazendinha perto da cidade, trazer eles para morar ali, porque até então o marido da Dona Aurora, o seu José, era caseiro lá da fazenda, ele que cuidava ali
dos bois que o seu Ademar tinha, cuidava ali das plantações da fazenda, a dona Aurora também ajudava. E nessa época o Wilson, menino, nasceu lá, nessa fazenda, e viveu lá durante tempo, lá até 9, 10 anos de idade. Aí com o falecimento do pai dele, marido da dona Aurora, o seu Ademar resolveu trazer eles para vir morar na cidade, porque até então ele ia ocupar a casa onde o pessoal que cuidava lá da fazenda, ele ia ocupar a casa com outro pessoal, outro caseiro, outro capataz, como se diz assim, das fazendas. Então o seu Ademar, por gostar muito do seu José e gostar muito da dona Aurora, e para ter como para outra pessoa lá, resolveu trazer a dona Aurora para a cidade, morar nos fundos dessas lojas, no pátio, junto com o menino, que na época era molequinho ainda, e deixar eles morando ali. E por ali o Wilson foi crescendo. E o seu Ademar gostava muito dele, porque ele era um menino muito bom, que daí até então já estava se tornando um rapazinho. E mesmo apesar de tanto esforço, não conseguiram fazer com que ele aprendesse a ir na escola bem, não conseguiram fazer com que ele se desenvolvesse na escola, e naquela época era tudo diferente de hoje. Não se tinha assim uma especialização em uma escola melhor. Como vamos dizer assim, uma escola mais especializada em gente que demora mais para aprender. Então o seu Ademar trouxe eles para morar ali. E por ali ele foi crescendo na cidadezinha. E o Wilson, ele era um menino muito prestativo, de coração muito bom, sabe? Ele gostava de ajudar todo mundo, então ele ajudava ali. Naquela época, aqueles comércios, tinha aquelas portas de lata, sabe aquelas portonas que desce assim, pesada, faz aquele barulhão? Hoje, muito dos comércios ainda tem daquelas portas ainda. Então, naquela época, ao invés de fechar para o pessoal ir almoçar, a turma pedia para ele: ô Wilson, fica aqui para mim ali almoçar, fica cuidando aqui da minha loja aqui. Se chegar alguém, você fala que eu já volto, viu? Ó, você anota aqui no papelzinho aqui o que eles pediram, o que eles precisam, que quando eu voltar do almoço eu já sei quem que veio, quem que procurou. Então o Wilson ficava por ali. Ora ficava na sapataria, ora ficava na loja que consertava a rádio, mas o que ele mais gostava mesmo era ficar na loja que consertava a rádio, que era o proprietário, o seu Ademar, que também era dono daqueles prédios, quase tudo do quarteirão ali. Então, quando chegava na hora de almoço, ele já corria lá para a loja lá. E o pessoal que arrumava ali, às vezes ficava um ou dois ali, ou às vezes todo mundo ia almoçar. Como eram outros tempos, a cidade era pequena, e eles, por muitas vezes, assim, para não fechar a loja, deixava lá o Wilson para cuidar ali, para justamente não ter que fechar a porta. Como era cidade pequena, o pessoal tudo morava até perto ali, então não oferecia assim perigo, né? Como fosse assim nos dias de hoje, já não tinha condições de deixar. E lá aí o Wilson ficava lá na hora de almoço. E muitas vezes entrava gente. Ali na horário de almoço, o pessoal passava ali nessa oficina e conversava com ele. Oi, Wilson, tudo bem? E sabe, como se fosse assim, brincando com ele. Tipo assim, como se dizer, tirar sarro, né? Ô Wilson, minha televisão parou de funcionar. O que você acha que pode ser? Ele, como se diz assim, que era entendido, porque sempre estava ali na loja, né? Mas na verdade ele não sabia. Ele não entendia de nada, mas como ele estava ali durante o dia todo, ele aprendeu algumas coisinhas assim, sabe? Então, para todo mundo que falava, que perguntava que alguma coisa estava com problema, uma TV ou qualquer coisa, ele falava: o problema é no Freyback. Pode trazer aqui que nós vamos trocar o Freyback, vai funcionar. Então todo mundo achava engraçado o jeito dele falar. Ele era assim, um menino assim atencioso, gente boa, de coração bom. Sabe, ele era meio atrapalhado com as coisas dele, ele fazia entrega para alguns comércios na cidade, e a turma conta que um dia um namorado mandou uma flor, um buquê de flor e uma caixa de bombom para a namorada, e pediu para o Freyback lá entregar na casa da namorada, e no caminho ele passou num campinho onde os molecados estavam jogando bola. Aí ele parou para jogar bola e largou as flores no sol, a caixa de bombom no sol. Quando ele foi entregar a caixa de bombom, só entregou o cardo do chocolate. E as flores tudo murchas, já caindo até as pétalas. A namorada até estranhou.
Falou, Freybeck, mas quem que mandou isso aqui? Ah, foi o rapaz. Mas mandou desse jeito? Mandou desse jeito mesmo. Desse jeito, mas tava até vazando chocolate pro cano da caixa. De tanto no sol que ele deixou. Então, ele era desatento, ele era assim, ele não tinha muita malícia com as coisas. E a turma tirava sarro dele, muitas vezes a molecada brincava muito tirando sarro dele, sabe? Como se diz, né? Fazia ele de bobo. Muitas vezes alguns falavam assim, ô Freybeck, vai ver se eu tô lá na esquina. Ah, você não tá na esquina não, você tá aqui, como que você vai estar lá na esquina? Ele brigava assim com a molecada, sabe? Só que todo mundo gostava dele, o pessoal do comércio, o pessoal da cidade, todo mundo gostava dele. O pessoal como se cuidasse dele ali, andava o dia inteiro pra rua, uma hora fazendo uma coisa, outra hora fazendo outra, e por aí vai. Do jeito dele, ele procurava ser prestativo. Então, de maneira que ele ia nessa loja, nos horários de almoço, às vezes passava a tarde ali, e ele viu o povo conversando e falando muito, né? E ele achava bonita essa peça, o nome dessa peça, Freybeck. E o apelido dele pegou. Ninguém conhecia mais ele por nome. Era só o apelido dele, o Freybeck. Chegava cliente na loja, sim, às vezes brincando mesmo, só para brincar com ele. Ô Freybeck, a minha TV parou de falar, o meu rádio parou de falar, o meu liquidificador parou de funcionar, o que será? Não, é Freybeck, pode trazer aqui que nós troca, é Freybeck. Sabe, ele só sabia falar isso, então o apelido dele ficou na cidade como Freybeck. Até o seu Ademar chamava ele de Freybeck. Como se diz assim, né? Uma maneira carinhosa de apelidar, sabe? Quando o apelido pega no moleque, na escola o apelido era assim. Isso quando ele ia na escola, porque tinha vez que ele ia na escola, no próprio caminho da escola, ele se desviava do caminho, ia pro campinho jogar bola, ou ia na beira do rio nadar com a molecada, ou estava em cima de algum pé de árvore junto com a molecada, soltando papagaio. Ele era assim, ele já estava rapaz, mas a cabeça dele é como se ele ainda fosse um menino. E acontecia que muitas vezes no final de semana, ou às vezes até no meio mesmo de semana, que o senhor Ademar precisava dar um pulo na propriedade dele, dar uma passadinha rápida lá, o senhor Ademar levava ele. Ô Freybeck, vamos comigo até a fazenda lá. Vamos comigo que você precisa me ajudar. Eu tenho que fazer umas coisas lá, você tem que me ajudar. E na verdade ele ia, ajudava mesmo, ajudava a abrir as porteiras, ajudava muitas vezes, tinha um garrote preso no curral, o Freybeck sabia ajudar. Precisava movimentar alguma coisa para ajudar seu Ademar, ele ia de bom coração, é como se fosse um passeio. E ele ia, todo contente. Ia lá seu Ademar na caminhoneta Willys dele, ia junto o Freybeck. Aí parava naquela estrada de terra, ia abrindo as porteiras e fechando, e sabe? E muitas vezes, como seu Ademar gostava muito dele, tinha um carinho muito grande pelo pai e pela mãe dele, então seu Ademar era como assim, um tutor. Cuidava dele, não deixava que nada faltasse para a mãe dele, a dona Aurora, que já era assim uma senhora de idade, morava lá nessa casinha que ele arrumou no fundo das lojas, não cobrava aluguel, ainda dava um dinheirinho no final do mês para a dona Aurora, como se fosse uma aposentadoria. Seu Ademar era muito bom para isso, era uma pessoa muito boa. E o pai do Freybeck e a mãe eram pessoas muito queridas na cidade, em todo lugar. Sabe que antigamente tinha aquela coisa boa das pessoas ainda ter consideração pelas pessoas? Era assim que seu Ademar era pelo pai e a mãe do Wilson, conhecido Freybeck. Uma ocasião, indo para o sítio e parando no meio da estrada e abrindo porteira, você sabe quando a cidade é pequena e tem várias propriedades ao longo da estrada, então tem muita porteira para se abrir, né? Geralmente porque tem muito boi, tem muito cavalo, então o pessoal põe a porteira na travessia de uma propriedade para outra, né? Então era assim que funcionava o caminho até a fazenda do seu Ademar.
Na verdade era um sítio grande, né? Mas todo mundo conhecia como fazenda. E nessa ida na estrada, parava lá o Frei Beck para abrir porteira e bater, e porteira e fechar, e vir correndo, e muitas vezes espantar um animal que estava no meio da estrada solto, e por aí vai. E cantarolando uma música junto, e o seu Adhemar gostava muito da companhia do menino. E eles eram grandes amigos, né? Porque é como se o seu Adhemar passasse a ser pai dele. Na ausência do pai, seu Adhemar passou como se fosse a ser também um pai pro Wilson Frei Beck. Na entrada da fazenda tinha uma porteira grande, pesada, mas eles conseguiram adaptar uma mola que a porteira, quando você destrancava ela abria, aí ele empurrava até o final, o seu Adhemar passava com a caminhonetinha, o Frei Beck soltava a porteira, ela vinha e batia. Tá! E ele, na hora que essa porteira batia, ele já estava chegando na porta do carro. Sabe aquela disputa que faz com ele mesmo? Ele vai, abre a porteira, o seu Adhemar passa, ele solta a porteira, vai em direção ao carro e a porteira bate, ele já está quase que sentado no carro. Sabe aquelas brincadeiras? Então aconteceu que um dia, nesse dia em especial, aconteceu que o Frei Beck abriu a porteira, seu Adhemar passou, o Frei Beck não entrou no carro. O seu Adhemar ficou olhando pro retrovisor, pra lá, pra cá, pôs a cabeça pra fora, chamou ele. Ô Frei Beck! Olhando pra trás, olhando, e não viu o menino. Aí ele resolveu descer do carro. Aí seu Adhemar resolveu descer da caminhoneta. Quando ele desce da caminhoneta, ele vê o Frei Beck de pé na porteira já fechada, depois que ela já tinha batido, ele olhando fixo assim, debaixo de um pé de árvore que tinha no pé justamente da porteira. Era um pé de eucalipto grande, ele olhando assim fixo, debaixo do pé de árvore, no pé da porteira. E o seu Adhemar: ô Frei Beck, vamos rapaz, vamos! O que foi? E ele não olhava, ele olhando fixo ali, até que o seu Adhemar caminhou até ele, deu uma chacoalhada nele assim: vamos rapaz, vamos, tá dormindo? Ele deu aquela despertada assim e olhou assim pro seu Adhemar e ficou com o olho estalado assim. O que foi rapaz, que foi? E ele olhando fixo assim, e o seu Adhemar conduziu ele até a caminhonetinha e pôs ele no carro, acabou de chegar. E naquele dia ele ficou assim, assustado. O menino ficou inquieto. O que foi, rapaz? O que aconteceu? O seu Adhemar perguntava para ele: o que aconteceu? E ele não falava nada, né? E o seu Adhemar acabou de fazer o que precisava ali, sozinho. E montaram nessa caminhonetinha e vieram embora de novo. Quando chegou na porteira, ele parou a caminhoneta, justamente era o serviço do Frei Beck, e abriu a porteira. E ele não desceu. Vai lá, abre a porteira lá, Frei Beck. O que aconteceu? Abre a porteira. Ele olhou para o seu Adhemar: não, eu não vou não. Mas o que aconteceu, rapaz? Sabe que o seu Adhemar ficou até curioso com essa atitude dele, né? Quantas vezes foi lá pro sítio, nunca teve esse problema nem nada. Aí o seu Adhemar foi lá, abriu a porteira e escurou ela lá com um pedaço de pau, e ele passou com a caminhonetinha, o Frei Beck não desceu. Aí ele foi lá, destravou a porteira fechou, e eles vêm vindo no caminho. O que foi, Frei Beck? Por que você não abriu a porteira? O que aconteceu? O senhor não viu? Mas viu o que, rapaz? Conta. Você sabe que o seu Adhemar foi ficando encucado com aquilo, mas como era um trajeto muito longo, mudaram de assunto, chegaram na cidadezinha. Frei Beck desceu da caminhoneta e já entrou para dentro de casa. E o seu Adhemar passou o dia e acabou esquecendo daquele ocorrido. Passado aquele dia, outro dia que precisou de novo, passou a semana que o seu Adhemar precisou de novo ir no sítio, chamou lá: ô Frei Beck, vamos lá pro sítio, vamos lá, eu preciso que você me ajude a carregar uns tambor lá para pôr na caminhoneta para trazer aqui para a cidade. Eu não vou não. Mas rapaz, mas o que tá acontecendo? O que foi? Vamos lá. E sabe, de tanto o seu Adhemar insistir, e a mãe dele também, a dona Aurora: vai com o seu Adhemar, rapaz, precisa ajudar o homem lá. Vai. E por fim ele montou na caminhonetinha e foi. E abrindo as porteiras no decorrer daquela estradinha, o Frei Beck ia de boa, abrindo as porteiras, fechando, e boa, mas quieto, sem falar nada. Até então, antes desse dia, eles iam ali cantarolando, iam ali batendo papo, dando risada. Frei Beck já era um rapaz ali dos seus 16 para 17 anos, e quando chegou na porteira do sítio para abrir a porteira, o Frei Beck não quis descer. Ele olhou, o seu Adhemar olhou: vai lá, Frei Beck, abre a porteira lá. O senhor não tá vendo ali? Debaixo da árvore, no pé da porteira ali? O senhor não tá vendo ali?
O senhor Ademar olhava assim embaixo da porteira, não via nada. Aí o senhor Ademar olhou, mas não tem nada ali, rapaz. Tem sim, olha ele lá. Mas falando quase chorando, o Frei Beck tava nervoso, agoniado, sabe? Nunca se viu o Frei Beck nervoso daquele jeito. Mas quando ficava nervoso, ele meio que não se controlava, ele tremia, ele chorava, ele, sabe? Essas pessoas assim geralmente têm umas atitudes diferentes, né? Fica nervoso fácil. Olha, o senhor não tá vendo ele ali? O senhor não tá vendo ele ali, debaixo da árvore ali? O senhor Ademar, rapaz, não tem ninguém lá. Quando o senhor Ademar fala, não tem ninguém lá, que ele olha de novo no pé da árvore, um homem de preto, bem no baixo da árvore, no pé da porteira. Ele tava a uma distância como se fosse assim, uns 5 metros, 6 da porteira. O senhor Ademar olha aquele homem de preto lá. Só que o senhor Ademar, ele não era daquela pessoa assim que se assustava fácil. Ele levou aquele susto no primeiro momento, porque ele não tinha visto ainda aquele homem. Aí ele desceu do carro e foi caminhando até perto lá desse senhor que estava no pé da porteira. Era um senhor vestido com uma roupa meio preta, com um chapéuzão que encobria a cara. E o senhor Ademar perguntou para ele, falou, o senhor é daqui? O que o senhor quer? O senhor está precisando de alguma coisa? Esse senhor não respondeu nada. Viu? Essa propriedade aqui é minha. O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor está procurando alguém? E esse senhor de cabeça baixa, com esse chapéu grande, que encobria quase todo o rosto, não falava nada. Quando ele deu uma olhada assim para a caminhoneta, para ver se o Frei Beck estava na caminhoneta ainda, que ele desviou um pouquinho o olhar e esse senhor sumiu. Do nada esse senhor sumiu. Você sabe que até aí o senhor Ademar ficou assustado. Aí ele foi lá, abriu a porteira, acabou de passar, bateu, falou, Frei Beck, foi isso aí que te deixou assustado aquele dia? Foi ele. Ele falou comigo, eu tô com medo dele. Mas sabe, o Frei Beck, depois dessa segunda visão, e o senhor Ademar também viu por alguns minutos, ainda falou com esse senhor, você sabe que a situação ficou mais grave, porque ele ficou muito mais nervoso, tanto o Frei Beck como o senhor Ademar. Porque como era um lugar assim que era pouca gente que ia, qualquer pessoa que passasse por ali, por aquela estrada, por aquela região, todo mundo sabia se era dali, se era estranho, se era conhecido, de maneira que o senhor Ademar também ficou preocupado com aquilo lá. Mas enfim, ele foi no sítio, acabou de fazer o que tinha que fazer, e na volta ele mesmo abriu a porteira, olhando, desconfiado, pra lá, pra cá, não viu mais nada, e resolveu passar ali por algumas casas ali dos sítios vizinhos, perguntando se tinham visto um senhor de roupa mais ou menos escura, com chapéuzão assim, um senhor já de idade, e ninguém falava nada. Falou, não, a gente não viu, até que ele achou uma senhora que morava ali mais lá pro final da estrada, falou, ó, eu vi um senhor desse passando esses dias, já faz uns 10 dias que passou um senhor mais ou menos ali na estrada, ainda eu tava lavando roupa ali, eu vi na hora que ele passou pra estrada e subiu pro rumo do sítio do senhor mesmo, mas foi a única vez que eu vi. Ele passou, tinha um saco segurando na mão assim, nas costas, passou um senhor descalço e caminhando. Eu não cumprimentei nem nada, porque daqui se a gente cumprimenta a estrada, não ia nem escutar e eu não cumprimentei. Mas foi a última vez que eu vi, pelo que o senhor está falando, é esse senhor aí que o senhor está perguntando, não é? O senhor Ademar falou, mais ou menos é isso mesmo, só que ele estava lá no pé da minha porteira lá, e ele assustou o Frei Beck aqui, todo mundo conhecia o Frei Beck ali. Ele assustou o menino aqui, e agora eu também vi, mas você sabe que o homem do nada sumiu, e eu tô procurando, de repente é uma pessoa que precisa de uma ajuda, a gente nunca sabe, e eu fiquei preocupado com aquilo lá. Mas você sabe que voltando para a cidade, a vida do menino mudou, o menino já era mais nervoso, era um menino amedrontado, a mãe dele conta que ele já não estava dormindo bem à noite, de vez em quando dava uns gritos assim, sonhando com aquilo, e um dia a mãe dele comentou com o seu Ademar o que tinha acontecido, porque depois daquela ocasião, o Frei Beck muitas vezes conversando sozinho, pensamento alto, tu me fala, né? Tava pensando alto, conversando sozinho, olhando assim para a parede, pro nada assim. Até que o seu Ademar foi ficando preocupado. Mas aí, quando foi passado, numa outra ocasião que ele precisava voltar no sítio, ele pegou de novo o Frei Beck e vamos... O seu Ademar já era um senhor já de uma certa idade, não ia se amedrontar assim com uma coisa tão... Então, de maneira que, chegando no sítio, o Frei Beck não desceu de novo da caminhoneta. Quando ele desce da caminhoneta, esse homem lá no pé da porteira de novo.
Aí o senhor Ademar tomou coragem e perguntando as coisas para ele. O senhor é daqui? O que está acontecendo com o senhor? O senhor fala comigo. E o homem não falava nada. O senhor fala comigo. Olha, se o senhor não sair da minha propriedade aqui, eu vou ser obrigado a chamar a polícia. Eu vou ser obrigado a tomar atitude. O senhor tem que falar. O que está acontecendo com o senhor? E o senhor não falava nada, só de cabeça baixa em pé, assim. Quando o Frei Beck, que estava lá na caminhoneta, desceu, foi em direção a ele, sabe, meio com medo, meio ressabiado assim. Frei Beck perguntou para ele: o senhor quer falar alguma coisa para mim? Eu não entendi, eu não entendi. O senhor fala para mim que eu não entendi. O que o senhor pediu para mim? O que o senhor pediu para mim? O que o senhor falou para mim? E o senhor Ademar vendo aquela prosa dele, quando de repente o homem olhou para ele assim, para os dois, tu sabe, aquele olhar vago, vazio, sabe, aquele olhar de gente que não olha para nada, e baixou a cabeça de novo. E o Frei Beck respondeu: tá bom, nós vamos lá ajudar, nós vamos lá ajudar. O senhor Ademar, vendo aquilo tudo, não entendendo nada, estendeu a mão assim para falar, para tocar no homem, para cumprimentar ou para ver, e ele não conseguia tocar no homem, sabe, quando você leva a mão assim para cumprimentar, não vai, como se tivesse parado, travado ali, não conseguia, sabe? E do nada, o seu Ademar, com aquela confusão que estava acontecendo com aquilo ali, e do nada aquele homem sumiu de novo. Aí o seu Ademar já levou a sério, porque faz isso aqui é uma assombração. Isso é uma assombração, não pode um negócio desse. Ele vendo na frente dele, junto com o menino, uma assombração ali ao vivo, ali, coisa que ele sempre imaginou que nunca tivesse, pois ele viu. Aí o seu Ademar falou para ele, falou: monta no carro lá, vamos embora daqui. Aí ele voltou para a cidade, aí ele falou: ó, o que o homem lá falou para você? O que você falou? O que você escutou o que ele falou? Eu não escutou, ele não falou nada. Você escutou alguma coisa? Aí o Frei Beck falou para o seu Ademar: ó, ele pediu para ajudar ele. Ele tá lá na beira do rio. É para ajudar ele. Ele tá lá na beira do rio, tem que tirar ele de lá. Mas como tirar na beira do rio, Frei Beck? Aquilo lá estava no pé da... Não, ele tá na beira do rio, Ele mostrou para mim onde que é, eu sei onde que é. Ele tá lá na beira do rio, tem que ir lá ajudar ele. Pois olha, o Frei Beck encheu tanto o saco do seu Ademar que ele pegou e desceu na beira do rio junto com ele, com mais 2 peão que morava na fazenda ali, um na fazenda dele e o outro de outra fazenda, que até então ele comunicou com todo mundo sobre aquele ocorrido lá. Quando ele chega na beira do rio, bem debaixo de uma árvore, do lado de uma pedra, um corpo caído, já há dias ali. Era o corpo desse senhor que estava no pé da porteira, que ninguém sabia quem que era, ninguém sabia de onde veio, que estava ali já com dias já, em estado avançado já de decomposição. Pois aí chamaram o delegado da cidade, cataram aquele corpo, tentaram achar se era dali, se alguém conhecia, ninguém achou, até que por fim, por conselho do padre da cidade, enterraram ele no terreno, no cemitério lá da cidade. As mulheres que faziam oração acenderam uma vela no cruzeiro e por fim, toda vez que passavam naquele trecho, nunca mais viram mais nada. Então tiraram a conclusão que era uma alma perdida e que não tinha para quem pedir ajuda. E apareceu justamente o Frei Beck, que por ser uma pessoa talvez simples de coração puro, esse homem resolveu se aproximar. E vendo com que ele não ia ter sucesso com o que ele pedisse, resolveu aparecer também para o seu Ademar. E essa história, quem me contou foi um caminhoneiro antigo dessas estradas, velho, e falando de visagem, dessas coisas que gente morta aparece para pedir ajuda. E essa história começou num pátio de posto, de maneira engraçada, a gente dando risada do jeito das pessoas, e eu contando sobre os casos que eu conto na internet. E daí eu fiquei conhecendo a história do Frei Beck, que é um ponto engraçado, mas não deixa de ser triste. Ô meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, e se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe 5 estrelinhas aí pra nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho, através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É o programa Voz da Estrada com Márcio Coxa, aqui na Rádio Cidade AM 770, da minha linda Cambé.
Todos os links estão aqui na descrição desse